Pessoal, boa noite. Eu vou começar a gravar. Se alguém quiser desativar a câmera, porque tem vergonha de aparecer e tal, pode desativar, tá? E amanhã eu vou enviar essa aula para o pessoal que está lá no grupo. Peraí. Será que todo mundo. Vou dar um tempinho para todo mundo, sei lá, pelo menos um pessoalzinho interessante entrar. Eu sei que tem muita gente. E eu mandei o link agora, né? Eu estava até agora escrevendo o texto, parei para escrever o texto agora, tem uns 10, 15 minutos. Aí escrevi aqui correndo, para dar tempo de. Boa noite, Maria. Tudo bem? Deixa eu ver quantas pessoas já estão aqui. Ah, tem 8 pessoas. Deixa eu ver se eu abro aqui. Sexta-feira, né? Vocês estão animados ainda? Para estudar um pouquinho? Boa noite, Maria. Boa noite, Luísa, Rebeca, Maria José. O que é isso aqui? Ai, gente. Imagina, hein, Maria? Ainda bem que eu coloquei para 19 horas, né? Porque tem gente que precisa trabalhar 6. Bom, eu estou no Espírito Santo, né? Então, o fuso horário também tem essa. Que bom, que bom. Essa aula, gente, ela é gratuita, né? Assim, eu percebo que tem muita gente que tem dificuldade para escrever redação. Vocês estão ouvindo algum barulho de ventilador aqui? Se vocês estiverem ouvindo, vocês me avisem. Porque eu desligo. É, concurso público é o sonho de muita gente, né? Passando concurso público. Bom, vocês estão me ouvindo bem? Tem algum barulho, algum ruído? Informa aí, tá? Daí eu dou um jeitinho logo. Deixa eu ver como é que tá no grupo pessoal. Ver se não tem ninguém perdido. Ó, acabei de mandar o link, alguém perguntou: tem o link? Eu fico assim, esse povo não é normal, né? Acabei de colocar o link, o povo perguntou se tem link. Gente, professor sofre, tá? Professor sofre. Bom, vou esperar um pouquinho, sim, mais um pouquinho para o pessoal chegar. A maioria vai fazer prova onde a banca FGV é que vai aplicar. Quem vai fazer prova da Sebrasp aí? Sebrasp é difícil, hein? Eu nunca vi essa prova da Comperg, gente. Deixa eu olhar aqui rapidinho. Concurso. É do Rio Grande do Norte, ela, né? Bom, vou dar uma olhada depois. Eu vou explicar um pouquinho sobre esse cursinho que eu vou dar, são 10 aulas, em que eu vou fazer o mesmo que eu vou fazer aqui hoje, né? Que é
explicar o que a banca está pedindo, como escreve, umas dicas, e pronto, né? E aí, no dia seguinte, eu envio a aula gravada, né? Eu posto as aulas que eu gravo no canal que eu tenho no YouTube, e aí depois vira um link, né? E eu envio para as pessoas. Então, nessas 10 aulas, eu vou trabalhar essas 10 bancas, vocês me indicaram lá no grupo. Aí, nessas 10 aulas, eu vou, né, trazer uma redação de acordo com o modelo que a banca exige e vou dar dicas, né? Mas não tem como eu, né, corrigir a redação, porque, né, gente, é muita gente, o dinheirinho, né, é só para vocês terem uma noção do que a banca pede, de cada, né, as exigências de cada banca, né? Mas eu tenho turmas aí que estão terminando o curso, aí nesses cursos onde eu explico, corrijo, eu cobro R$ 70, são 10, 12 aulas, e aí a explicação é mais minuciosa, né? Eu faço a correção, tudo. Tem gente que gosta pra caramba, mas tem gente que tá sofrendo pra caramba, porque eu tô trabalhando com duas bancas, que é a Sebrasp e a FGV. A Sebrasp é muito difícil, então tem gente que tá sofrendo, mas a FGV é bem mais facinho. Vou esperar mais 2 minutinhos e começo, tá? Tendo em vista que são 500 pessoas no grupo, temos só 14, né? Vocês querem falar alguma coisa sobre quais são as dificuldades de vocês? Podem me falar, tá? Se sinto à vontade, gente, para conversar, tá? Enfim, sou bem tranquilo. A maioria de vocês tem curso superior já? Ou a maioria é nível médio? Podem falar, gente. Eu tenho curso superior. Né? A banca que você vai prestar concurso é FGV também? Né? Sebrasp. E Sebrasp é complicado, hein? Eu tenho 2 turmas que estão trabalhando, que eu trabalho a Sebrasp. Gente, eles sofrem, tá? Mas assim, eu vou dizer um negócio para vocês, tá, gente? A maioria das pessoas que sofrem em estudar, né, redação, sofrem porque não gostam de pesquisar. Eu tenho 2 alunos que, assim, atingiram a excelência esses dias, numa produção, né, que eles me entregaram, e assim, que estão prontos para o nível da Sebrasp, que para mim é a prova mais difícil, que é a banca mais difícil. Mas eu insisti com eles, pesquisa, eu sei que dá trabalho, mas pesquisar faz parte do processo da escrita, né? Quando a banca, até no Enem, quando você vai fazer redação no Enem, eles pedem argumentos é, embasados. Então, quer dizer que você precisa pesquisar, se embasar, né? Então, trazer dados científicos, históricos, né? Para argumentar aquilo, né? O argumento ele não pode ser só coisa que vem, assim, da sua cabeça. Não, e muita gente comete esse erro de querer escrever uma redação só com coisas que ela sabe, assim, da cabeça dela. E isso é um problema, né? A maioria tem. A qualidade da maioria dos textos dessas pessoas é muito ruim, porque elas não querem pesquisar, não se esforçam para ali no chat GPT jogar um negócio, assim, sabe? E aí, o intuito da banca é eliminar, não é abraçar as pessoas, né? Ela está ali para eliminar muita gente. É classificar poucos e eliminar muitos, né? Então, todo esforço, né, de leitura, de pesquisa, de escrita, de reescrita, é válido para quem está querendo uma melhor pontuação, né, uma melhor colocação no concurso, né?
Então, assim, dá um trabalhinho, mas vale a pena, né? Vocês estão aí almejando um salário melhor, mais estabilidade. Então, vale a pena. Tem gente falando que tem dificuldade com a conclusão. Eu tenho uns slides que eu fiz, talvez. Eu acho que eu coloquei lá naquela sala, no meu Classroom, tem um drive lá, vocês podem acessar, e tem uns slides que eu fiz sobre como funciona o Estado. A maioria das pessoas tem dificuldade na conclusão porque não sabe como funciona o Estado. É um negócio de doido, assim, sabe? E aí eu fiz uns slides, assim, são 73, 75 slides, falando sobre o texto dissertativo argumentativo, tá lá, é só vocês baixarem. E como funciona o Estado. E é no tópico de como solucionar que eu explico como é que funciona o Estado. Mas até isso, as pessoas têm preguiça de ir lá, baixar o arquivo, dar uma lidinha, sabe? Assim, eu fico assim, gente, ó, não dá, né? Se vocês não fizerem esforço, a coisa vai ficar difícil. Então, o conhecimento não vem do céu, sabe? Não tem um espírito que baixa e você vai, consegue. É esforço mesmo, é trabalho, mas é um trabalho, digamos assim, que, sei lá, se você não vai ficar rico, pelo menos você vai ter conhecimento, não vai sair falando besteira por aí, né? No cotidiano. Então, conhecimento é sempre bom, sempre bom. O Vitor entrou aí, Boa noite, Vitor. Tudo bem? Então, assim, a pesquisa, ela tem etapas, né? Até você escrever, você precisa, primeiro, compreender o tema. Muita gente tem dificuldade de compreender o tema, né? E aí, compreendendo o tema, você vai lá, pesquisa, seleciona os argumentos que vai ao encontro da sua tese, né? E depois, pesquisando, analisando, você vai pensar nos agentes sociais que irão possivelmente solucionar a problemática. O Vitor levantou a mão, pode falar, Vitor. Depois a Bita também. Foi sem querer, foi sem querer. Sem querer, pode falar, Vitor. Foi sem querer também. Ah, tá. Poxa, gente, eu acho que vocês estão querendo conversar, né? O professor é carente, sabe? O professor gosta de conversar. Mas, enfim, vou começar logo, porque já deu 14 minutos. E, enfim, a gente tem muita coisa para falar. Vocês podem perguntar, né? Vou dar um momento aí para vocês conversarem, trazerem dúvidas. Ou se vocês quiserem perguntar alguma coisa que eu estiver falando, eu vou terminar o raciocínio e aí eu respondo. Tem alguém querendo fazer alguma pergunta? Ou vocês clicaram sem querer também? Eu, professor, Fala, Maria. essa aula vai ficar gravada? Vai. Ok, obrigado. Nada. Amanhã eu vou postar essa aula lá no grupo, tá? É, Então vamos lá, gente. Ó, a maioria escolheu a banca da FGV. Para mim, a FGV é uma das bancas mais fáceis de escrever o texto dissertativo argumentativo. Para mim é mais fácil. A Sebrasp é bem mais difícil. Por quê? Na FGV, eles vão te dar um texto motivador. Se não te der também, não é problema. Mas eles vão exigir de vocês, a banca, né, vai exigir de vocês, um texto dissertativo argumentativo, aquele do modelo do Enem, né? Vocês estão conseguindo enxergar? Não, né? Eu vou mandar essa folhinha lá pro grupo. Vocês querem que eu mande? Podem falar aí, Sim, tá? sim, Melhor, pode né? Para sim, vocês professor. acompanharem, né? Por favor. Vou enviar lá para vocês, tá? Deixa eu olhar aqui o nome do arquivo. Analista judiciário. Esse é essa aí mesmo, né? Daqui tudo parecido. Mandei para vocês, tá? Vocês podem abrir aí se vocês quiserem. Tá para ver 2014.
Eu espero vocês abrir, tá? Aí vocês me falam se vocês encontraram. Deu certo aqui. Abriu aí direitinho? É essa proposta mesmo aí, que tem uma história em quadrinho? Uma história em quadrinho que fala? Acho que é, né? Isso. Todo mundo encontrou? Diga aí, tá? Se vocês encontraram. Ó, a Geisa já encontrou. Já está bem localizado. Posso começar, então? Ou vocês estão perdidos aí? Gente, vocês falem, tá? Pode começar, professor. Por mim, tudo bem. Vamos lá. Então, a FGV, ela não vai cobrar muita coisa de vocês, não, tá? Só vai cobrar estrutura. Por exemplo, nessa prova, eles deram essa... Acho que é uma história em quadrinhos, né? Porque não é uma tira, não é uma charge, é uma história em quadrinhos, uma HQ. Então, eu vou aumentar aqui para ver se dá para vocês lerem, mas acho que não vai dar, não. Quem tiver com PDF aí vai conseguir ler melhor. Está escrito bem assim, batente. Aí, um rapaz está com um laptop aqui, conversando com uma moça. E ele diz, meu laptop tem 8 GB de memória. Ele fala, em meu smartphone, posso armazenar mais de 2 milhões de informações. Ainda posso transportar centenas de dados no meu pendrive. Sem contar com as 10 mil músicas no meu iPod. Aí ela pergunta, né? Apontando para o cérebro dele, né? Para a cabeça. E aqui, quanto cabe? Ele diz, umas 3 ideias mequetrefes no máximo. E olhe lá. Bom, se vocês conhecem esse gênero textual, geralmente se chamam de tiras, geralmente tirinhas. As tiras, elas sempre têm um cunho crítico, né? Sempre tem um cunho crítico. E, geralmente, elas abordam questões atuais, né? Questões atuais da sociedade. Nesse caso ali, se trata de uma pessoa ali, moderna, que tem vários eletrônicos que suportam diversos arquivos, né? Em gigas, né? Tem uns que tem até terabytes, né? E, no entanto, ela perguntou, né, a moça, e aqui, né? Quanto que você, né, consegue armazenar, sei lá, carregar? Ele disse 3 ideias. Por que essa temática? Por que essa tirinha? Porque a gente tem vivido na sociedade atual um excesso de armazenamento, excesso de informação e, digamos que, de maneira proporcional, ao mesmo tempo que a gente está evoluindo tecnologicamente, a gente está evoluindo na mesma proporção. Mas evoluindo em que sentido? Evoluindo no sentido de que a gente já não mais dá valor aos fatos, aos argumentos. A gente está cada vez mais vivendo para parecer que a gente tem uma vida maravilhosa nas redes sociais, e acaba que a gente se perde no meio dos meios de comunicação. Por exemplo, um celular, uma televisão, enfim, um computador, eles são meios de comunicação. Meios para você se comunicar, se entreter, enfim. É um meio para alguma finalidade. Qual é a sua finalidade ao usar um celular? Ligar, receber, olhar o WhatsApp, conversar com alguém, enfim. E depois você vai ter a sua vida normal, você vai trabalhar, você vai estudar, e pronto. Mas as pessoas usam os aparelhos hoje em dia para praticamente tudo, né? Então, as pessoas vão ao banheiro, levam o celular. Pessoas, assim, o celular, o smartphone, né? Em 2010, por exemplo, não tinha smartphone, né? Meu celular era um celular normal.
você mandava torpedo, né? Então, com a chegada dos smartphones, isso se tornou praticamente um órgão, né? Você não sai de casa sem ele, você não vive sem ele. E, no entanto, as nossas capacidades cognitivas, intelectuais, estão sendo prejudicadas pelo uso excessivo das telas, das redes sociais. Por quê, né? Aí tem estudos recentes que vão comprovar isso. Lá no meu Instagram, eu coloquei alguns links de alguns estudos, depois eu posso procurar, mandar para vocês, mas o excesso de tempo nas telas tem prejudicado a atenção, a memorização e a concentração, por exemplo, dos alunos, mas não só dos alunos, mas dos adultos também. Porque o modelo o formato de conteúdo das redes sociais geralmente são, hoje em dia vocês sabem, né? Tem os cortes, né? Os shorts, né? Que são aqueles cortes de 15 segundos ou de um minutinho, em que uma pessoa diz alguma coisa e aquilo bomba. Então, a sua memória está sendo treinada para armazenar informações curtas. Isso está impactando, por exemplo, na memorização, na sua memória. Ou seja, quando você precisa ler um texto de 5 páginas, 10 páginas, o seu cérebro não está acostumado com aquilo. A passar muito tempo lendo um negócio onde não tem luz piscando toda hora, não tem som, música, aquele hiperestímulo sensorial que as redes sociais produzem na gente, por exemplo, TikTok, né? É uma barulhada, é um monte de imagem, é aquele negócio horrível, mas que a molecada está o dia inteiro lá. E isso faz com que uma criança, um adolescente, até um adulto tenha dificuldade de ler um livro, de ler uma coluna, né? Por quê? Não tem estímulo visual, não tem som. Então, eles estão acostumados com hiperestímulo, né? Seja um barulho, seja uma música, seja uma piada, seja uma coisa. As pessoas estão o tempo todo sendo bombardeadas e elas se acostumaram com isso. Hoje, quando alguém precisa ler um artigo científico para fazer um trabalho ou para uma aula na faculdade, ela tem dificuldade de ler o artigo do começo ao fim. E aí, por quê? Ela está acostumada, o cérebro dela se acostumou com esse estímulo excessivo de 15 segundos, está rindo, ou está chorando, ou está triste, ou está com raiva, sabe? Então, o nosso cérebro está sendo adaptado para digamos, para uma dinâmica onde o estímulo é o tempo todo, é excessivo, é o dia inteiro você recebendo choques, né? Porque o nosso cérebro também ele tem eletricidade, né? E por conta do uso excessivo, do mau uso, do uso indevido das tecnologias, os seres humanos estão cada vez mais dependentes das telas, cada vez menos pessoas procuram livro físico, tem editoras que estão fechando, as pessoas em família, quando estão comendo, almoçando, jantando, estão no celular, as pessoas não conversam. Isso tem trazido muitos prejuízos. Então, a tirinha ela vem trazer alguma coisa, alguma questão, alguma crítica. E aí, o que acontece? Se você é uma pessoa que você não está acompanhando o que está acontecendo na sociedade e vai fazer uma prova, fazer uma redação, você vai despreparado para argumentar. E se você não lê, não pesquisa, não está aí antenado, você com certeza vai ficar prejudicado. E eu diria que essa sei lá assim, o maior problema das pessoas que procuram melhorar a nota na redação. Elas não estão por dentro das coisas que estão acontecendo. Então, elas não sabem o que está acontecendo, não sabem como argumentar, e aí fala, né, umas besteiras na prova. E aí a banca está ali para eliminar. Ela quer selecionar algumas pessoas, os cargos dela lá, que precisa, a empresa está pedindo, porém ela tem que eliminar. Então, se a pessoa chega no início do texto, já falando uma besteira, a banca ela não vai nem terminar de ler seu texto, ela vai pegar seu texto e vai dizer, tchau, não quero. Agora, uma pessoa que sabe minimamente dominar a língua portuguesa, que está ali, que está antenado nas coisas, começa a introduzir a tese dela de maneira organizada, aí a banca vai parar e vai ler. Porque gente fazendo prova, concurso, tem muita gente. Mas gente que estuda,
pouquíssima, mas pouquíssima. Então, assim, fica muito fácil eliminar. E fica muito fácil também, e fica muito mais difícil encontrar um texto bom. Então, que as pessoas não saibam escrever redação, não tem só a ver com o tipo da banca, tem a ver também com o esforço que você dá para isso. E tem a ver também com a falta de repertório que as pessoas têm. Então, se você não está acompanhando o que está acontecendo no seu país, então você vai despreparado, né? Eu mesmo, domingo, fui fazer a redação do Enem e não sabia o tema. Mas eu estou sempre lendo, pesquisando, estudando. E fiz meu texto e, particularmente, achei que eu fui bem. Mas é porque eu estou sempre lendo e acompanhando, né, os debates, tudo que está acontecendo, eu estou assim. Às vezes fico até triste, né? Porque acompanho tanto, né, que dá até um desespero. Mas eu preciso saber o que está acontecendo na minha sociedade. Senão eu vou ficar alienado, né? E não vou saber debater alguma coisa, né? Vitor, as pessoas estão pegando atalhos. E aí, o que acontece? Esse negócio do atalho é interessante. Eu tinha um aluno, eu sempre falo dele, né? E eu sempre falo para ele que eu falo dele, né? Ele fez um concurso para a PM do Rio de Janeiro. E, enfim, ele estava tendo aulas de redação comigo. E ele tinha muita dificuldade, tal, sei o quê. E eu fui dando dicas de concentração, de ambientação, tudo, para ele poder conseguir ler e pesquisar. Bom, o cara aprendeu, estava gostando muito de escrever e tal, e aí ele pulou, saltou não, né? Saltou 1.300 pessoas depois que ele fez a redação. Ele, né, subiu 1.300 posições depois que ele aprendeu a pesquisar, a escrever com calma, sem pressa e tal. E, tipo assim, pensa num cara que dizia, Elias, ele falava assim, eu tenho dificuldade de escrever, eu tenho dificuldade de ler, que não sei o quê. Eu falei, não, cara, com calma, vai. E fui dando dicas, né? Toda aula. E aí o cara aprendeu, e aí ele não queria mais parar de escrever. Ele ficou apaixonado, assim, sabe? Ele, pô, Elias, tô até querendo voltar a estudar, fazer faculdade, não sei o quê. Pô, cara. E aí, sabe assim, olha que bacana, né? A pessoa tinha dificuldade, não conseguia, mas conseguiu. E agora, ele, além de ser policial, ele quer fazer a faculdade, acho que ele fez o Enem, e vai continuar estudando. Mas por quê? Porque ele quis, ele se esforçou, né? O conhecimento, a inteligência, ela não vem do além, né? E você, né, digamos, recebe a entidade, né? É um esforço, né? Ele se esforçou muito e conseguiu. Aí tá aguardando lá ser chamado, né? Porque o Rio de Janeiro é muito grande, né? Muita gente. Então, esses atalhos, por exemplo, tem cursinhos de redação que vai te ensinar esqueleto. Esqueleto é atalho, né? Esqueleto pode funcionar, mas pode dar muito errado também. Então, assim, desenvolver a habilidade de pesquisar, argumentar, discernir uma coisa da outra, né? Isso as pessoas geralmente não querem, né? E aí depois ficam mal lá no resultado, mas porque também faltou ali um pouco de cuidado, um pouco de esforço, um pouco de organização, de planejamento. Então, se a prova é daqui 2, 3 meses, começa a estudar logo, né? Não espera dar o último mês para estudar, porque é muita coisa. Mas, enfim, aí eu vou ler aqui a propostazinha embaixo. O desenvolvimento tecnológico é causa e efeito de muitos avanços, mas ainda não obteve, como mostra a tira acima, uma unanimidade positiva de opinião. No que toca ao uso de computadores similares, chega a haver, legalmente, proibição de seu uso em salas de aula, o que comprova as polêmicas sobre as vantagens e desvantagens de seu emprego. Você concorda com essas afirmativas? É uma pergunta, né? Explique suas opiniões a respeito, apoiado em argumentos convincentes, por meio de um texto dissertativo argumentativo, né? No mínimo 20 linhas e máximo 30, redigido em linguagem culta. Então, quando a banca pede argumento convincente, ele está dizendo, eu quero embasamento, eu não quero sua opinião pessoal. Você pode trazer sua opinião, mas eu quero embasamento, eu quero que você comprove que isso que você está dizendo tem lastro, tem prova no cotidiano, né? Isso já foi comprovado por alguma instituição,
algum especialista. Então, vozes da minha cabeça, jamais, né? Então, a pesquisa, ela serve para isso, para você criar repertório, né? Aí você fala assim, todo mundo me pergunta, mas no dia da prova eu não vou poder pesquisar. Então, como é que eu faço? No dia da prova você não vai pesquisar, mas por você ter treinado, ter pesquisado vários temas, você vai lembrar de alguma coisa. Então, isso já é seu repertório. Então, estude, treine, pesquise, não fique ali só no esqueletinho, porque o esqueletinho, gente, é coisa de gente preguiçosa, tá? Vou dizer bem a verdade, coisa de gente preguiçosa. Porque no esqueleto, você tem uma conjunção, uma locução conjuntiva que serve para determinado contexto sintático. Ele não serve para todas as propostas, para todos os temas de redação que existe. Então, uma palavra mal colocada, mal empregada, desfaz toda a construção do parágrafo. Então, não cai nessa. Apesar das pessoas quererem, ok. A pessoa me pede, eu quero um esqueleto. Ok, te mando. Mas a chance de você se dar mal é muito grande. Mas as pessoas querem os atalhos porque não querem pensar, não querem estudar, não querem criar habilidade de compreender um texto, interpretar um texto. E eu tenho visto muita gente que vai fazer concurso que não sabe compreender minimamente um texto, tá? Compreender minimamente. Não sabe compreender um comando que a banca pede, sabe? Isso é assustador. Quiçá interpretar um texto. O que é compreender um texto? É você ler, compreender aquilo que a banca está dizendo. Interpretar é você inferir ao texto aquilo que você também sabe. Então, na interpretação rola um diálogo, né? Uma união daquilo que está no texto com aquilo que você sabe. Então, rola a interpretação. A interpretação é isso. É a junção daquilo que está no texto com aquilo que você sabe. Então, você começa a ligar o lé com o cré. Sabe quando você está lendo, estudando história, e você está ali no livro didático, a pessoa está explicando alguma coisa sobre, sei lá, a Revolução Francesa, e você não consegue elencar a Revolução Francesa com acontecimentos históricos, né, que você consegue memorizar, que você consegue, por exemplo, lembrar que existiram no Brasil, você não soube interpretar ainda. Então, a interpretação, ela não se dá com elementos que só tem no texto. Ela se dá a partir do momento que você também carrega algum conhecimento e você une uma coisa à outra, né? O textual ao conhecimento, ao seu repertório. O Vitor perguntou aqui, tem uma dúvida. Para aqueles que estão começando agora e não têm o domínio da ortografia, o que poderia fazer para melhorar as redações? Tem sites, por exemplo, Toda Matéria, você pode trabalhar a ortografia. O site Toda Matéria, ele é muito bom, porque ele dá exercícios de ortografia, de tudo. E eles dão também o gabarito, e o gabarito é comentado. Então, tem explicação ali. Tem plataformas também de redação que você escreve, e elas fazem as correções ortográficas. Tá? Vocês podem procurar aí as plataformas de redação, onde uma inteligência artificial faz a correção, e elas vão corrigindo alguns erros ortográficos. Já ouvi falar de uma plataforma chamada Pia. Tem umas outras plataformas de redação, que eu esqueci o nome, mas eu posso procurar depois e enviar para vocês. Bita, você quer falar alguma coisa? Maria também? Se quiserem perguntar, pergunta, tá? Bom, então, digamos assim, a compreensão e a interpretação, ela é a base enfim, da comunicação, né? O tema da redação pela banca vai ser para todos os cargos? Não, depende. Tem cargos que é específico. Por exemplo, se for advogado, às vezes é um estudo de caso. E aí a pessoa tem que colocar ali o conhecimento da área jurídica, do direito. E aí é diferente de um texto dissertativo argumentativo. Tá? Quanto mais, o cargo mais difícil for, a redação vai mudando, né? O texto, a produção textual muda. Agora, depende, tem bancas que trabalham com temas da atualidade. E aí, você tem que estar ligado no que está acontecendo aí,
né, no cotidiano. Nas turmas que eu tenho, eu trabalho muito isso, temas atuais. E assim, o povo sofre, tá, gente? Sofre muito, porque as pessoas né, não acompanham as coisas que estão acontecendo e acabam ficando perdidas. Aí chega na redação e fica apavorados. Bom, vocês vão mandando a pergunta, eu vou respondendo, tá? Aí, beleza. Bom, eu vou tentar mostrar para vocês aqui uns slides que eu fiz e que, inclusive, eu deixei livre lá para vocês baixarem no meu Drive. Lá na descrição do grupo, vocês podem clicar numa sala lá, que é tipo um Classroom, né? Que vai dar acesso para um Drive, onde tem assim, mais de 300 arquivos em PDF lá para vocês estudarem redação, tá? Tem arquivos meus, tem esse material aqui que eu vou te mostrar rapidinho aqui, né? O Vitor perguntou qual é a melhor maneira de ficar antenado com as informações que estão acontecendo na atualidade. Então, eu, nas aulas, inclusive nesses slides, eu dou umas dicas de colunas de pessoas que, para mim, escrevem com honestidade, que estão acompanhando as questões que estão sendo discutidas e levantadas no Brasil. Então, eu dou dicas de colunas. Eu gosto de ler, né? Colunas. Também acompanho canais de filósofos, sociólogos, que eu gosto de ler. E, assim, eles dão entrevistas, eles vão a podcasts, e eu estou sempre ouvindo, assistindo aqui em casa, assim, porque é uma maneira de eu me manter atualizado sobre o que está acontecendo. Por exemplo, houve um aumento na conta de energia, não sei se vocês estão sabendo, porque privatizaram uma refinaria. Então, a previsão é que as coisas fiquem mais caras, infelizmente. Então, eu vou dar aqui umas dicas, tá, gente, de colunas aqui, se vocês quiserem anotar, ou quiserem, enfim, acessar o Classroom, ou acessar o Drive lá, vocês vão encontrar esse mesmo material que eu estou expondo aqui para vocês. Aí vocês podem baixar os arquivos, tá? Então, vamos lá. Vou pular essa parte. Aqui, ó, dicas de colunas. Eu indico vocês a Márcia Tiburi, ela é uma filósofa, escritora, romancista, artista visual. Ela tem uma coluna na CUT, onde ela aborda questões da sociedade brasileiras e atuais. A Eliane Brum, ela escreve para o El País, que é um jornal também muito bom. Então, leiam o El País, ele é muito bom, ajuda muita gente a ter senso crítico, acompanhar. Assim, eles falam de todo mundo, tá, gente? Não tem esse negócio de viés, não. Fala mal de todo mundo mesmo. Mas fala mal no sentido assim, faz crítica, tá? Não é falar mal no sentido para adjetivar negativamente. Então, vocês podem ler o El País, vocês vão encontrar a coluna da Eliane Brum. No blog da Folha, acho que a Folha é paga, tá? Mas, enfim, tem gente que consegue piratear, eu não sei como. Mas tem o Gessé Souza, que é um sociólogo brasileiro, um dos melhores atualmente. Ele também tem essa coluna na Folha, e ele é sociólogo, então ele está sempre analisando questões sociais do Brasil. Isso também ajuda vocês a entenderem o que se passa no Brasil e quais são as causas das coisas que estão acontecendo. Então, eu coloquei essas 3 pessoas, mas tem muito mais gente, que vai aparecer aqui, ó. A revista CUT tem a coluna do Wilson Gomes, que eu também gosto. Tem a coluna do Vladimir Safatler também, que ele é muito bom. Tem a coluna do Rubens Casares também, que é muito bom. Do Renan Quinalha, Ivana Bentes e Mariana Chauí, que é uma filósofa também, já no repertório, né? A mulher já é sinistra. Então, vocês vão encontrar colunas dessas pessoas na revista CUT. Se não encontrar na revista CUT, você vai encontrar alguns artigos deles na internet, entrevista, enfim. O conteúdo deles tem a roda assim, na internet. E eles têm uma visão crítica e analítica da sociedade. Carta Capital, CNN Brasil, Colunas Tortas, eu adoro Colunas Tortas. O El País, as reportagens do El País são incríveis. Leiam o El País, tá, gente? É muito bom. Brasil 247, TCM e Brasil de Fato. São essas
as referências que eu tenho de coisas que eu leio às vezes, né? Enfim, tem o canal do Colunas Talks no Instagram, Carta Capital também, CNN Brasil. Então, se vocês usam o Instagram, por exemplo, tentem acompanhar essas revistas eletrônicas no Instagram, que vai aparecer para vocês. Então, vocês vão lá, clica, leia a reportagem. Se todo dia vocês lerem uma coluna, pronto, vocês estão criando repertório, né? Você precisa ler um livro de 1000 páginas. Mas se vocês estão lendo todos os dias, procurando se informar de alguma coisa, já é uma ajuda, né? Aí, vamos lá. E aqui, eu vou trabalhar a introdução e eu coloco, assim, a introdução em 3 etapas. Parece bobo, mas, enfim. Qual é o primeiro nível de compreensão do tema? E por que eu estou falando da compreensão do tema? Muita gente erra o tema. Mas muita gente, assim. Eu fico chocado, às vezes. Por quê? Tem pessoas que não conhecem nem o significado de determinadas palavras. Então, assim, quando a gente está indeciso, quando a gente está em dúvida sobre o significado de uma palavra, vai ali no Google rapidinho, pesquisa, procura saber, porque às vezes um significado de uma palavra, de um termo, pode prejudicar a sua redação. Então, não saber o que significa determinados conceitos pode ser muito prejudicial na sua escrita, na compreensão do seu tema. Então, sabendo o que significa cada palavrinha ali, ok, compreensão de texto já está feita. E depois, a segunda compreensão é o que essas palavras ali reunidas estão querendo dizer, o que elas estão trazendo. Será que tem uma crítica por trás disso? O que a proposta da FGV, por exemplo, está querendo de mim? Deixa eu mostrar aqui, né? Está aparecendo para vocês. Quando ela está dizendo aqui, ó, no que toca ao uso de computadores similares, chega a haver proibição em salas de aula. E está tendo, né, umas proibições em algumas escolas do Brasil. Há um projeto, talvez, do governo federal de proibir em todas as escolas. O que comprova a polêmica sobre vantagens e desvantagens do seu emprego. Então, para dizer assim, tem pais, por exemplo, que acham, né, que isso é exagero, né, que você está proibindo o aluno de usar um celular na sala de aula e tal. Mas eu, por exemplo, eu sou professor, gente, eu vou em sala de aula hoje, e assim, eu fico deprimido quando eu chego na sala de aula, tá todo mundo no celular. É uma tristeza. Porque as pessoas não prestam atenção naquilo que você fala, aí você acabou de falar, a pessoa pergunta sobre aquilo que você acabou de dizer, e elas têm dificuldade de compreender minimamente aquilo que a gente está dizendo. Então, realmente é um negócio muito sério. Então, por isso que há uma certa polêmica, que para mim não é polêmica. A gente percebe que as crianças estão viciadas, que eu tenho sobrinhos, por exemplo, que acordam, já pegam o celular, nem escova o dente primeiro, pega o celular, nem lava a cara. Então, isso é um comportamento de uma pessoa adicta, de uma pessoa que está viciada. O que é o comportamento de um viciado? O viciado é aquela pessoa que não consegue viver mais sem aquilo, porque aquilo tomou uma dimensão na vida dela que ela não consegue mais imaginar a vida dela sem aquilo. Então, pensa uma pessoa que está viciada em alguma droga ilícita ou lícita, né? Uma pessoa que é viciada em beber, ou em cigarro, ou, enfim, qualquer tipo de droga lícita ou ilícita, essa pessoa tem o cérebro dela dependendo de uma substância química que aquela droga fornece para ela. Então, o uso de celulares e redes sociais produzem uma substância chamada dopamina. Não sei se vocês já ouviram falar. A dopamina. Então, as crianças e adolescentes e os adultos ficam viciados em receber dopamina. Então, eles ficam nos celulares o dia inteiro. Só que isso também prejudica a memória, a concentração, e, enfim. Acaba que você fica viciado naquilo e não consegue mais desligar daquilo. Tem até nome para transtornos mentais em relação a esse tipo de vício, né? Alguém quer falar? Bita? Maria? Geisa quer falar também? Gente, o microfone de vocês está desligado. Se vocês quiserem falar, tem que
ligar o microfone. Pronto, deu certo. É porque assim, professor, eu não consegui achar os slides lá no Drive. Tem como você disponibilizar os drives, ou aliás, os slides. Ou se você não quiser disponibilizar no grupo, poderia formar o grupo só de quem contribuiu também, né? Para Você enviar os acredita que materiais. quase ninguém contribuiu, você acredita? O povo quer nada, né, gente? Vocês sabem disso, né? Ah, Quer nada. O aí povo, eu, o povo quer passar no concurso sem estudar, sem fazer nada. aí tem as sugestões lá dos jornais que eu gostaria de depois analisar. Tá? Eu tô mandando agora mesmo, que eu sei que eu vou esquecer, tá? Certo. Esqueço do que eu... Gente, eu faço 3.000 coisas ao mesmo tempo. Ó, já mandei lá. Então tá. E aí, mais alguém quer perguntar alguma coisa? Bita, você quer perguntar alguma coisa? Você tem que ativar o seu microfone, tá? Maria, José. Então, vamos lá. Então, o que acontece? Compreendendo o tema, bom, ninguém sabe de tudo o tempo todo, né? E aí, por que eu perguntei por que a banca está pedindo aquilo? Né? Porque ela quer que você saiba que há uma questão da sociedade atual e ela quer saber se você já tem um posicionamento. Ela quer saber se você está acompanhando o que está acontecendo na sua, enfim, no seu país, né? Na sociedade. Ou seja, ela quer saber se você está alheio ao seu país ou não. Então, se você não tem um posicionamento, vai ficar difícil você ter uma tese. E aí vai ficar difícil argumentar. Então, o terceiro nível de compreensão do tema é o interpretativo. É saber por que a banca está cobrando aquilo, qual é a discussão que a gente está tendo na sociedade hoje em dia, que gera uma problemática, né? Que gera um debate. E aí, vocês vão pesquisar sobre o tema, né? E aí, gente, hoje em dia, essas big techs inventaram uma coisa chamada ChatGPT. E aí, cara, vocês precisam nem ficar olhando artigo por artigo, coluna por coluna. Vocês jogam lá algumas informações com o ChatGPT vai filtrar lá e vai trazer algumas coisas. Porém, o ChatGPT não vai trazer muitos dados comprovados. Ele vai trazer digamos que uma mistura de tudo que foi produzido em rede. Então, para um texto dissertativo argumentativo, é necessário e é obrigatório que você, em base, você traga os dados de onde você tirou as suas informações, tá? Então, faça a pesquisa, mas coloque de onde você tirou a informação. Sem os dados comprovados, a sua argumentação fica soando muito pessoal. Então, se é uma opinião pessoal, não é o problema. Mas se ela não tem embasamento, isso é um problema. Porque o argumento, ele traz como comprovação os dados de onde você tirou, né? Então, todo texto dissertativo, argumentativo, ele trabalha com dados concretos, né? Então, você pode trazer uma pesquisa, você pode trazer um estudo realizado em algum lugar, você pode trazer, sei lá, você pode trazer uma citação de um filósofo que dialoga com essa questão, com essa proposta. Não é qualquer filósofo que você vai jogar lá, do nada. Tudo tem a ver com o contexto, com a temática, né? E aí, o que eu sugiro? Pesquisem, né? E, ao pesquisar, o que vocês vão fazer? Vocês vão dividir a pesquisa de vocês naquilo que vocês, primeiro, né? O seu posicionamento, né? E aí vocês vão ter a introdução, o D1, o D2 e a conclusão. Vocês estão conseguindo enxergar direitinho aí? As letrinhas estão bem pequenininhas, mas dá para ter uma noção? Não. Dá? Dá, né? Estou aumentando aqui mais um pouquinho. Dá para acompanhar, professor. No celular já consegui achar aqui o slide. Ó, primeira coisa que vocês precisam ter, né? Ao escrever redação. Um posicionamento.
Não existe essa de ficar em cima do muro. Já vi professor falando isso. Se você tem que ter um argumento a favor e um argumento contra. Não, não faça isso, gente, pelo amor de Deus. O que, que a banca... E o que, que um texto dissertativo quer? É um posicionamento, dados que comprovam e uma solução. Então, você não tem que dizer uma coisa e contradizer embaixo. Você tem que defender aquilo até o final. Então, se você tem um posicionamento, contextualiza o posicionamento ali na introdução, e é na introdução que você vai apresentar a sua tese, e aí nos argumentos D1 ou D2, você vai levantar argumentos em favor da sua tese. Então, você vai trazer dados que comprovam que aquilo que você está falando sobre aquele determinado tema tem comprovação, já tem embasamento científico, ou histórico, ou filosófico, tanto faz, entende? Mas, se você está opinando, mostre de onde você também está tirando, está se embasando para opinar, né? A opinião não é uma coisa científica, né? A opinião no senso comum não é científica e as pessoas ficam dando aí o dia inteiro. Ok. Mas a opinião de um texto dissertativo argumentativo, ele é baseado, ele é embasado em estudos científicos, ou embasado na história, ou embasado em estudos sociológicos. Então, não se trata de uma opinião simples e comum. Não. Se trata de algo que foi pensado, refletido, né? E aí você traz para a banca o argumento, a fonte, para dizer que, bom, você pesquisou, você não está falando de acordo com as vozes da sua cabeça. Alguém quer perguntar alguma coisa? Enfim, vamos lá. E aí, tendo um posicionamento, digamos que vocês podem trabalhar com 2 teses ou com uma tese. Então, se você quer trabalhar com uma tese, você vai usar os 2 parágrafos. Eu, às vezes, uso só um, tá? Enfim, depois eu explico para vocês. Eu uso só um. Se eu tenho uma tese, eu pego um parágrafo e desenvolvo a minha tese e trago as comprovações. E depois concluo trazendo uma solução, trazendo o agente social para resolver. Mas se eu tenho 2 teses, eu posso dividir a minha argumentação em D1 e D2. Se eu levanto 2 teses na introdução, no D1, que é o argumento 1, eu vou trazer embasamento para a minha tese 1. E no D2, eu vou trazer embasamento para a minha tese 2. Estão entendendo? Ou... Me fala aí se vocês estão entendendo. Se não estiver entendendo, vocês me falam. Eu estou entendendo. Então, assim, pode ser uma tese, pode ser 2 teses. Né? Quem tem muito repertório faz 2 teses. Né? Eu mesmo, às vezes, tenho muito repertório, mas faço de uma tese só, porque, para mim, por exemplo, no tema do Enem, eu trabalhei a questão do apagamento histórico da cultura negra no Brasil, né? Da herança africana no Brasil. Então, eu trabalhei com uma tese, e aí eu fiz um parágrafo só, não fiz 2. Aí eu fui trabalhar isso numa escola, a professora disse assim, uai, cadê o seu outro parágrafo? Eu falei, eu não quis escrever 2 parágrafos, escrevi só um, é só uma tese. E tá tudo bem. Mas eu trabalhei uma tese. Enfim, e na conclusão, que é aí que muita gente, né, tem problemas também, né, é saber como o Estado funciona. Regra de ouro e, assim, anotem, tatuem isso. O Estado, ele deve ser lembrado sempre como um agente interventor, como agente social, de mudança estrutural. Por quê? O Estado, ele é a empresa pública. A empresa onde a gente deposita o nosso dinheiro, a gente paga imposto, para que ele, né, traga uma certa estrutura para a gente conviver, para que ele produza uma sociedade de bem-estar, ou seja, que ele crie escolas, hospitais, que ele nos forneça transporte, que ele facilite ou crie políticas de habitação. Então, o Estado, ele é o responsável por promover o bem-estar na sociedade. Então, ele é o primeiro agente social a ser lembrado e a ser trazido na redação. Ele tem que ser trazido mesmo. E
Só que as pessoas não sabem como o Estado funciona. Isso é um problema. Porque, por exemplo, o Estado ele é dividido em 3 poderes, né? O executivo, o legislativo e o judiciário. As pessoas não sabem como que esses 3 poderes funcionam. E aí, se vocês não sabem, fica difícil vocês criarem uma conclusão boa, né? E as pessoas confundem e faz uma confusão e aí acaba perdendo ponto, né? Muito ponto. Vamos lá. Eu vou ver se eu já pego o meu texto aqui para a gente dar uma olhada. Eu acho que vou fazer isso, né? Isso mesmo, já está de boa. Deixa eu ver se eu consigo projetar para vocês aqui a redação que eu fiz de acordo com essa proposta da FGV. Alguém aqui levantou a mão. Geise, quer falar? Professor, hoje você vai falar sobre as discussões da banca Sebrasp, né? Não. Sebrasp, não, da FGV. Isso. FGV, isso. Eu ia perguntar sobre a Sebrasp, né? Depois, não sei se numa próxima aula você vai falar sobre essa banca, não é isso? Nessas outras aulas que eu falei das 10 horas, vou trabalhar em cada aula uma banca, né? Uhum. Aí vai ter um Certo. dia da Sebrasp, um dia da FGV, um dia da Copérnico, entende? Entendi. Aí eu queria. Deixa eu chegar essa aula, que aí depois eu vou te perguntar sobre essa banca, que o meu interesse é na Sebrasp. A Sebrasp é bem complicadinha, tá? Então, Uhum. mas tem gente que consegue, então tá de boa, né? Então, vamos lá. Eu escrevi, olha só, eu coloquei um argumento extra, gente, porque é um tema muito interessante, mas óbvio que quando vocês forem escrever uma redação, vocês não vão colocar argumento extra, tá? Eu só coloquei um argumento extra porque eu acho que é um tema interessante, eu acho que vale a pena dividir com vocês, né? Esse tipo de conhecimento e tal, mas não façam isso, tá? É só para, enfim. Argumentos, existem milhares para esse tipo de tema, porque é um tema muito relevante, muito importante. E aí, vamos lá, né? Aí eu escrevi. A proposta a banca, né, faz uma pergunta. Você concorda com essas afirmativas, né, que de proibir o uso de celulares, enfim, é bom, é ruim, as tecnologias, elas trazem avanços, mas elas também trazem prejuízo. Qual é o seu posicionamento diante disso, né? E aí, cadê meu texto? Aí eu vou escrever. Aí eu coloquei assim: a sociedade pós-moderna, caracterizada pela rápida globalização, interconectividade e transformação digital, tem experimentado avanços tecnológicos sem precedentes, que moldam profundamente as dinâmicas sociais, econômicas e culturais. No entanto, esses avanços geram uma reflexão complexa sobre seus impactos positivos e negativos. Embora a tecnologia tenha promovido inovações benéficas, ela também trouxe consigo desafios e contradições que merecem uma análise cuidadosa. Então, aqui foi a minha tese e minha contextualização. O que é uma contextualização? Antes de eu inserir a minha tese, eu tenho que criar um terreno, né? Não posso chegar ali e dizer, as tecnologias digitais são boas e são ruins. Pronto. Vou lá para o argumento. Não, eu tenho que criar um cenário ali, né? Colocar, conceituar alguma coisa para depois colocar a minha tese. Senão, sua introdução vai ficar pobre, né? Então, eu conceituei, coloquei, sociedade pós-moderna é caracterizada por isso, isso e isso. Isso tem diálogo com o que a gente está vivendo, né? Comida, fast food, informação rápida, tudo rápido. As pessoas querem ficar saradas muito rápido, as pessoas querem tudo, as pessoas têm pressa, têm muita ansiedade, as pessoas não respeitam nenhum processo mais. Elas querem tudo. Assim, eu tenho pessoas que me procuram uma semana antes de fazer a prova e falam, quero aprender redação. Eu falei, minha querida, em uma semana você quer aprender redação? Eu falei, impossível. Eu posso te ajudar em alguma coisa, mas aprender você não vai aprender. Mas você quer pagar por isso? Eu quero. Não tá. Mas para estudar redação, você tem que estudar por muito tempo, né? Para ser próximo, então, gente, você tem que estudar por um bom tempo, tá? Porque ela é bem complicada.
Aí fica ainda mais fácil. E aí eu contextualizei e coloquei, né, em que contexto a gente está vivendo, né? Essa época das tecnologias, do uso excessivo das redes, a sociedade pós-moderna, né? Aí tem um sociólogo que fala sobre a sociedade líquida, né? Que é o Zygmunt, não sei como se escreve o nome dele, é Zygmunt Bauman. Ele vai escrever sobre amores líquidos, sociedade líquida, tudo assim, tudo líquido, nada dura para sempre, está tudo uma bagunça, está tudo se dissolvendo. Aí, beleza. Então, a minha tese é, embora a tecnologia tenha promovido inovações benéficas, ela também trouxe desafios e contradições, né? Então, ao mesmo tempo que você tem excesso de conexões e de informações, a gente também tem, e tem vivido, bolhas digitais. Então, pessoas que pensam de determinada forma se isolam com o seu grupo, e pessoas que pensam determinada outra coisa, sobre a mesma coisa, elas se isolam em outra bolha. Então, em vez de buscar uma certa interação, as redes sociais também estão dividindo as pessoas em bolhas. Então, isso é uma contradição. Antes era para encontrar as pessoas, fazer novos amigos, novas amizades, né? Agora é dividir as pessoas em bolhas. Então, isso é uma contradição, né? Antes, às vezes, era para as pessoas interagir. Então, as pessoas têm se afastado por conta da manipulação dos dados que as redes sociais estão fazendo. Vamos lá. De acordo com a pesquisa intitulada Aumento do Tempo de Tela como causa de diminuição da saúde física, saúde psicológica e padrões de sono, uma revisão da literatura publicada na revista científica médica Curious, em 2022, pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, o excesso de tecnologia leva a prejuízo na comunicação entre crianças e jovens, problemas do sono, atraso no desenvolvimento cognitivo, entre outros problemas. Então, percebam, eu estou trazendo uma fonte daquilo que eu estou querendo dizer, né? Os desafios e as contradições dessa sociedade cheia de tecnologia, né? A gente tem avançado tecnologicamente, mas também tem regredido em outras questões, em outros quesitos. Então, aqui já trouxe um embasamento, uma pesquisa, né? Feita lá por uma revista pela Universidade de Harvard, né? Então, conceituar e respeitar. Desta forma, considera-se que o uso indevido da tecnologia interrompe o percurso natural de diversos fatores, entre eles o aprendizado e o desenvolvimento cognitivo, que é a capacidade de atenção, percepção, memorização, sistematização das informações e, obviamente, na interpretação das coisas, né? Então, as pessoas, em outras palavras, têm ficado burras. Essa é a palavra. Têm ficado burras. Então, tem um cara chamado, acho que é Rui Castro, Rui Canário. Ele é um professor da Universidade de Lisboa. Ele vai publicar um artigo e vai dizer que a sociedade, à medida que avançou tecnologicamente, ela retrocedeu politicamente. Então, você tem excesso de tecnologia e tem as pessoas ficando cada vez mais burras em termos de leitura da sociedade. Olha que coisa maluca, né? Então, as pessoas estão hiperconectadas, cheias de informações, e, ao mesmo tempo, elas estão desinformadas. Então, é uma contradição, né, que a gente vive. Aí, vamos lá. Dados do Instituto Nacional de Ciências Médicas Gerais, NIMS, na sigla em inglês, dos Estados Unidos, indicam que a luz dos dispositivos durante a noite pode confundir os relógios biológicos. Como resultado, ela pode causar distúrbio do sono, levar a outras condições médicas crônicas, tais como obesidade, diabetes ou depressão, e ansiedade, dificuldade de atenção, então a pessoa fica irritada. Então, assim, pensa nessa garotada que está viciada.
estão desse jeito na sala de aula, tá? Além disso, o tempo de tela pode substituir o tempo gasto com exercício, este benéfico para o sono. Paralelo a isso, o tempo de tela dessensibiliza o sistema de recompensa do cérebro, que é essa área do córtex pré-frontal, tá? De acordo com um artigo informativo de Victoria Dunkley, psiquiatra e autora do livro Reset Your Child's Brain, que é Redefina o Cérebro do Seu Filho, em tradução livre, publicado no site da Universidade do Estado de Nova York, nos Estados Unidos. Como relata o material, os jogos eletrônicos e redes sociais fazem com que algumas crianças fiquem viciadas nos dispositivos porque o uso das redes libera muita dopamina, que é um neurotransmissor, é um hormônio que gera uma sensação de bem-estar. Porém, quando os caminhos de recompensa são usados em excesso, eles se tornam menos responsivos e é necessário cada vez mais estímulo para experimentar o prazer, de forma psiquiatra. Eu mesmo tive uma situação em que eu estava um aluno na sala de aula e eu pedi para ele guardar o celular e ele não queria. Eu peguei o celular, falei com o pai dele que ia guardar o celular, guardei. Durante 2 horas, o garoto ficou literalmente babando, pedindo o celular de volta. Um comportamento de viciado em um estado, sinceramente, lamentoso, sabe? E assim, ele não conseguiu fazer nada. Ele ficou ali 2 horas, quase que chorando, para ter o celular de volta. Não fez nada. Então, isso é muito sério, isso é muito grave, né? Aí, bora lá. Vamos caminhando já para... Aí eu coloquei um argumento extra, tá, gente? Não façam isso na prova, tá? Mas é porque eu gosto desse tema. Aí eu coloquei aqui, ó, sob essa perspectiva do perigo do uso excessivo das redes, a privacidade e a segurança dos dados nas redes são questões cada vez mais relevantes. O documentário Privacidade Hackeada, não sei se vocês já assistiram, assistam, dirigido por Karen Amber, Dhani Nojane, distribuído pela Netflix, né, em 2019, alerta sobre a venda de dados pessoais dos usuários pelas Big Tech, né, ou pela Big Tech Facebook, na época da votação pelo Brexit na Europa, em 2020, e da venda dos dados para a campanha presidencial de Donald Trump nos Estados Unidos em 2016. Deste modo, o uso massivo de plataformas digitais e dispositivos conectados gera uma quantidade imensa de dados pessoais que podem ser explorados de maneiras inadequadas por empresas e por publicitários de campanhas eleitorais. O risco de vazamento de informações, fraudes digitais e controle de dados por grandes corporações ou governos tem gerado preocupações sobre o exercício da cidadania e a liberdade individual, especialmente em um contexto em que a vigilância digital está se tornando cada vez mais invasiva. Então, eu acho que vocês já perceberam, por exemplo, quando vocês estão conversando com alguém, com um amigo, com um parente, e você fala assim, nossa, eu estou querendo comprar uma cama tal, boa, assim, sabe, para casal e tal. E aí, daqui a pouco aparece, ou amanhã aparece, uma publicidade sobre uma cama de casal. Está acontecendo isso. E não é coisa da cabeça de vocês. Esse documentário, inclusive, a Privacidade Hackeada, vai falar sobre isso, né? Que realmente, né, quando a gente clica lá, aceita os termos, você dá permissão para as empresas ouvirem o que você diz, você dá permissão para as empresas também te verem por meio da sua câmera, do celular ou do computador. Então, você está sendo vigiado mesmo. Vamos lá para a conclusão. Portanto, os avanços tecnológicos na sociedade pós-moderna apresentam uma dualidade intrínseca. Por um lado, trazem benefícios significativos para o desenvolvimento social e humano. Por outro, geram novos desafios, como a exclusão social, o sedentarismo, atrasos cognitivos, a manipulação dos dados contra a liberdade de escolha do usuário, desencadeamento de doenças mentais, desemprego e a perda de privacidade. Diante desse cenário, é necessário que o Estado, por meio do poder legislativo e judiciário, regulamente as plataformas digitais em nosso país, no intuito de criar regras de convívio digital que sejam saudáveis e seguros para os usuários, visto que há prejuízos sociais sendo alertados. É necessário que o Estado, por meio do Ministério da Educação e Tecnologia,
Secretaria Nacional da Educação, Ministério dos Direitos Humanos e Cultura, juntamente da sociedade civil organizada, criem políticas públicas, como projetos de educação digital e midiática, bem como incluir esse conteúdo como disciplina obrigatória, eu coloquei obrigatória, mas é obrigatória, na Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC. Somente desta forma poderemos unir a consciências às novas tecnologias, uma emancipação humana, que é o objetivo de toda e qualquer democracia. Bom, final do texto. O que precisa ter numa conclusão? Agente social, eu acho que eu tenho uns slides que falam sobre isso, mas eu já lembro de cabeça mesmo. Precisa ter um agente social, precisa ter uma ação, o meio pelo qual essa ação vai ser realizada e a finalidade dessa ação. Você tem que detalhar essa ação que você está propondo. Então, a banca sempre vai analisar se você entende aquilo que você está propondo e se você realmente, de fato, entende como o Estado funciona. Então, se você fica meio perdido, então comece a treinar isso, né? Então, entender como o Estado funciona é fundamental para elaborar ações estruturais para as problemáticas que vocês vão encontrar nos textos, nas propostas de textos. Então, tem que treinar bastante, né? Pegar várias propostas, estudar, pesquisar, escrever, reescrever, né? Para melhorar o seu repertório, para você também entender como é que funciona o Estado, para que você possa utilizá-lo como agente social interventor, né? E aí, outra dica tenha o hábito da leitura, tente criar esse hábito de ler. Sem leitura, gente, não tem como você melhorar nada, assim, nada na sua vida. Então, tente criar o hábito de ler, seja antes de dormir, seja, sei lá, dentro do ônibus, se você estiver sentado, né, ou no metrô, final de semana, tira um tempinho, mas tente ler para criar esse hábito, para você depois ter também uma certa paciência, para você ler uma coluna, ou assistir um podcast com um cara que é especialista do assunto, do tema, porque isso vai trazer embasamento para temas, né, que você provavelmente vai encontrar no dia da prova. Bom, basicamente é isso. A FGV vai cobrar essa estrutura de vocês, que é a mesma estrutura do Enem, né? Vocês já estão acostumados já, né? Quem já fez Enem sabe dessa estrutura, sabe que, bom, o Enem, inclusive, ele é até mais fácil, né? Porque dá um monte de texto, né? Na prova de domingo do Enem, foram 5 textos motivadores. Então, assim, estava muito fácil, muito, muito fácil. Eu fico pensando, se a pessoa não soube utilizar os textos motivadores ao seu favor, a pessoa perdeu uma chance ali enorme de poder argumentar, mesmo que ela não tivesse repertório. Eu, por exemplo, eu tinha repertório, mas eu peguei alguns versos de um dos textos motivadores que estavam lá na proposta e coloquei na minha redação, né? Então, assim, é saber usar os textos motivadores para a sua argumentação, né? Você pode parafrasear. O que é parafrasear? É você utilizar uma informação para argumentar aquilo que você precisa, dando a fonte, né? Você pode tirar do texto motivador a fonte, a comprovação. Então, se você não está preparado para aquele tema, mas se você consegue parafrasear a redação, você vai conseguir extrair informação daquele texto motivador e vai conseguir argumentar. Foi o que eu fiz domingo. Então, assim, estudem, pesquisem, escrevam. Quanto mais vocês produzirem, talvez melhor vocês ficam, né? Se vocês tiverem uma pessoa para poder orientar. Porque é possível, tá? Esse meu aluno que ultrapassou aí 1.300 pessoas, ele falou, cara,
Se não fosse pela redação, eu estaria muito mal colocado. Eu não teria nem perspectiva de que eu, né, viesse a ser chamado pela PM. Então, mas aí eu falei, cara, mas o esforço foi seu, né? Eu te ajudei, te mostrei o caminho e você seguiu. Mas, digamos assim, que as pessoas têm dificuldades, tá? De seguir o caminho, de pesquisar, de fazer as etapas, né? Que é compreender o tema, pesquisar, aí depois de pesquisar, organizar as informações, né? De acordo com a defesa da sua tese. E aí depois, vocês podem, inclusive, eu tenho um documentozinho que eu oriento as pessoas a usarem, mas usa se quiser também, né? Eu chamo de template, né? Deixa eu ver se eu tenho um aqui. Se tiver em branco, vai ser bom. Aí eu mostro para vocês. Ó, vou mostrar aqui. Vou mostrar e termino a aula. Esse template, ele serve para vocês se organizarem quando vocês estiverem pesquisando, tá? Tá vendo? Esse template eu criei aqui para uma outra turma. Nesse template, era uma redação da Banca Sebrasp. Aí a Banca Sebrasp, ela cobra, não é essa estrutura engessada, igual a FGV cobra, não. Ela cobra por comandos. Então, por exemplo, lá na Sebrasp, eles colocam 3 aspectos que você tem que dissertar, você tem que argumentar sobre esses aspectos. Aí o tema era o uso da tecnologia digital para a produção de fake news e os potenciais riscos para a sociedade e para a democracia. Aí dos critérios da banca era você estabelecer ou dissertar, argumentar sobre a relação entre a tecnologia digital e a manipulação dos fatos. E aí eu coloquei, né, as linhas aqui para a pessoa poder pesquisar na internet e depois colar aqui, né? Então, supomos que a pessoa foi lá, né? Foi no Google, né? Enfim, vou pegar aqui só para fazer um teste aqui. Fui no Google, pesquisei, e aí... Ai, pode falar. Eu queria saber, sim, professor, o que você aconselha para quem está começando do zero, por exemplo? Assim, no meu caso, eu tenho bastante tempo que eu fiz redação. Praticamente, eu me lembro só no ensino médio mesmo. E aí eu voltei a estudar para concurso em 2022. E desde então eu nunca tive coragem de começar, né? A escrever. Sempre, sei lá, parece que tem uma barreira, alguma coisa que me bloqueia. E essa parte de argumentação é que tem mais dificuldade. E até como você falou bem aí, essa questão de ter dados estatísticos, alguma fonte, para poder enriquecer ainda mais, né, o seu argumento. É outra coisa que eu tenho dificuldade também, porque isso aí já vem a questão da leitura, né, como você falou, da informação. E aí é uma dificuldade também, né? Tá, aí eu queria saber assim, para quem está começando, que já era assim, você aconselha, por exemplo, começar a escrever pesquisando em livros ou revistas, por exemplo? Sim, ó, eu aconselho primeiro, ler pessoas que estão falando sobre o que está acontecendo na sociedade, né? Ler. O primeiro passo para tudo na vida é ler, gente. Tem que ler. Não tem como. Porque lendo você tem repertório. E eu digo assim, que repertório é 70% da redação. Os 30% é escrita, né? A estrutura do texto, né? E a qualidade da escrita, né? Se tem conectivo, se é coeso, se é coerente. Mas isso é 30%. 70% é repertório. Eu, antes de escrever essa redação para vocês, eu pesquisei. Até trazer um pouquinho, eu estava pesquisando. Então, assim, tem que pesquisar. Sem repertório, não há redação. Não há redação sem repertório. Pelo menos não há redação de qualidade. Não há redação em que o avaliador, o corretor, vai olhar e vai dizer, essa pessoa tem uma coisa para dizer. Vou parar e vou ler. Tem redação que o corretor, gente, você vai pegar, olhar assim, tchau, quer ver. Porque muita gente não tem repertório. Porque não lê,
né? Não tem curiosidade. E aí vai falar muita coisa que não deve. Viu? E pensa, o cara tem lá 40, 50 mil inscritos. E ele tem que eliminar, sei lá, 50 mil, 3 mil vão ser chamados. Tem que eliminar 47 mil. Ele não vai ficar perdendo tempo num texto onde a pessoa não sabe, não tem uma pontuação adequada. Tem gente que não sabe separar sílabas. Tem gente que não sabe iniciar uma frase com letra maiúscula. Tem gente que não sabe terminar uma frase com ponto final. Essa é o quadro, assim, que a gente recebe, sabe? Tem gente que realmente não fala nada com nada. Então a pessoa vai começar a olhar o primeiro parágrafo, vai ver isso, ele vai falar assim, não quero. Dá 0. Ele não vai ler, gente, porque ele tem milhares de textos para corrigir. Então, eu aconselho, né? Lá no Drive tem apostilas de redação. Tá lá, assim, tá tudo desenhadinho, é só seguir o passo a passo. Mas digamos que as pessoas têm dificuldade de concentração, ou de estabelecer um horário, ou se planejar. Mas, enfim, todo mundo tem dificuldade, né? Todo mundo está sem tempo. Eu também estou, mas a gente tem que aprender a fazer as coisas com qualidade, sabe? Eu fiz minha faculdade, demorei 6 anos para me formar, porque eu tinha que conciliar trabalho, minha vida pessoal, social, saúde mental e estudos ao mesmo tempo. Mas eu gostava de fazer tudo com qualidade. Eu demorei muito tempo para me formar. Mas eu estudei, entreguei tudo com qualidade e hoje eu tenho orgulho de olhar para minha pesquisa e dizer, pô, foi eu que escrevi. Agora, as pessoas estão acostumadas a fazer tudo assim com pressa. E a banca, ela não quer texto rápido, ela quer qualidade. E aí, se você não coloca dados que comprovam aquilo que você está dizendo, eu já peguei muitas redações assim, vai dizer, não, eu não quero isso. A pessoa não colocou embasamento. Um texto argumentativo, ele apresenta dados. Se você não tem dado, não argumentou nada para a banca. Nada. Tem que ter dados. Então, é ler, é se esforçar mesmo. Tem que ficar ali 3, 4 horas ali no dia, no domingo, no sábado, que seja, né? Mas, por exemplo, eu tenho um aluno que ele é professor e ele está lá com 40, 50 horas semanais, trabalha pra caramba. E ele entregou uma redação impecável. Pensa numa redação perfeita. O cara não errou uma vírgula. Ele está estudando para PRF. Falei, cara, você está preparado. Preparado. Sim. Continue assim que você vai ser aprovado. Ele, pô, tô com pouco tempo. Tá? Eu falei, não tem problema, entrega a redação depois, mas faça com cuidado, com calma e me entregue. Você tem potencial de passar. Você já está ultrapassando muita gente, tá? Mas é isso, é esforço. Ele falou, professor, deu um trabalho. Eu falei, mas dá trabalho mesmo. Mas você vai alcançar seu objetivo assim, se esforçando. Não tem como você alcançar seu objetivo sem se esforçar, sabe? Sem trabalho, né? Vai dar trabalho, mas você vai conseguir. Agora, tem gente que não quer ter nenhum tipo de trabalho, quer ter um esqueletinho e quer passar. Não vai passar, gente, não vai. No Enem, o esqueletinho pode até te ajudar. Agora, na Sebrasp, por exemplo, não mesmo. Não mesmo. Na Sebrasp, ou você sabe ou você sabe. Então, assim, é uma das bancas mais complicadas. Assim, eles definem o que você tem que falar. Se você não falar aquilo que eles pediram, acabou para tu, sabe? Então, tem que treinar, tem que levar a sério mesmo e tal. É chatinho, é sofrido, mas se você tem um objetivo, né, você corre atrás e alcança, né? Bom, alguém perguntou aqui, professor, poderia dar um tema específico e poderíamos fazer redação para teste? Como assim, André? Entendi. Tá aí, André? Você perguntou aqui, poderia dar um tema específico? Poderíamos fazer a redação para teste? Por quê? Vocês querem escrever o texto e eu corrigir? Mas aí essa aula não inclui produção nem correção, tá, gente? Aí, se vocês quiserem fazer um curso de redação comigo e tal, é outra coisa, é outra conversa. Mas, assim, digamos que a minha agenda é muito, muito cheia
Eu ofereci aquelas aulas lá, 10 aulas, por R$ 20, tem gente que nem pagou ainda. Então, assim, o povo quer nada, sabe? Não quer nada. Mas, assim, eu tenho cobrado R$ 10 cada folha de redação. Mas, enfim, se vocês quiserem pagar pacote de correção, é só me procurar que eu faço pacote. Eu estou querendo abrir outra turma de redação. Aí, nessa turma, vou fazer o mesmo que eu faço com as minhas turmas. A gente tem até oficina de escrita, que é o dia em que os alunos vão escrever para mim e eu vou ficar ali corrigindo na hora. Porque tem gente que foge muito do que a banca pede. É um negócio louco, assim. E aí eles produzem o texto, eu corrijo, devolvo, né? Aí explico o tema, explico o que a banca está pedindo, enfim. Mas, assim, não é fácil, tá? As pessoas querem, assim, estou pagando cursinho, então eu vou ficar fera. Não, você vai ficar fera se você fazer o que eu peço. Muita gente quer ficar muito bem na redação, colocando coisa ali sem pesquisar, sem olhar o que a banca está pedindo. Eu falo, gente, vocês não têm que me agradar, vocês têm que agradar a banca. Eu estou cobrando aqui o que a banca está pedindo, vocês não estão entregando o que a banca está pedindo, então vocês vão levar 0. Poxa, vocês querem o cargo? Então vocês têm que fazer o que a banca está pedindo. E a Sebrasp, ela é super exigente. Então a pessoa está pedindo aqui, relação entre as tecnologias, a manipulação dos fatos. A pessoa começou a falar, as fake news estão atrapalhando a sociedade. Eu falei, cadê a relação entre as tecnologias e a manipulação dos fatos? Você deu? A pessoa não deu. Então, você não obedeceu ao comando da banca. Então, a banca vai zerar. Sabe? Então, assim, as pessoas têm dificuldade de, vão lá, pesquisa um pouquinho, né? Vão adquirir conhecimento, né, e tal. E aí, coloca a redação lá e a banca vai zerar mesmo, né? Sem dó. Porque ela precisa escolher os melhores, né? E os melhores são aqueles que se preparam. Então, é isso. Então, nesse template, por exemplo, você pode copiar e colar as informações e depois você vai organizar as informações que você considerar que vão ao encontro da sua tese, tá? Você não vai organizar, você não vai colocar qualquer informação ali que, por exemplo, você vai colocar uma informação que contradiz aquilo que você está defendendo na sua tese, ou que você apresenta na introdução. Você não vai fazer isso, tá? Então, assim, eu não acho que redação é muito simples, mas também ela não é tão impossível como as pessoas pensam, né? Com esforço, as pessoas conseguem. E a mensagem que eu deixo é essa. Leva a sério, leem, criem repertório, pesquisem, em nome de Jesus. Pesquisem antes de escrever. Se possível, criem um grupinho de estudo, sabe? Nos meus grupos de redação, eu coloco link de documentário, de pessoas, de autores, de livros. Galera, tá aqui, ó, é só ler. A pessoa não precisa nem procurar, eu coloco lá para a pessoa, tá? E mesmo assim a pessoa tem preguiça de pesquisar. E eu falo assim, gente, ó, aí vocês não estão me ajudando, né? Não dá para titio ser bonzinho com vocês, né? Então, assim, né? Tô ajudando, tô dando todo o apoio, mas vocês têm que andar sozinhos. E aí tem gente que tá já no nível top, master da Sebrasp. E tem gente que tá ali perdidinho, não sabe o que fazer. Aí eu digo, olha, tá assistindo as aulas? Não tô tendo tempo. Eu falei, então assista as aulas. Eu expliquei o tema lá. Mas, enfim, gente, é isso. Tem que ter comprometimento com o seu objetivo. Se você não tiver comprometimento, não vai ser o professor, não vai ser o seu marido, o seu filho que vai ter. Então, leve a sério, leve muito a sério, porque tem a ver com a sua qualidade de vida, né? Você quer ter um dinheirinho a mais, quer ter uma estabilidade, então vale a pena, né? Bom, vocês querem fazer alguma pergunta? Eu vou encerrar e amanhã eu vou disponibilizar essa aula para vocês. Até a tardezinha, umas 2, 3 horas da tarde, eu disponibilizo lá para vocês. Lembrando, as aulas que eu vou dar sobre essas bancas são aulas em que eu vou explicar a estrutura do texto. Eu não vou fazer as correções. Por quê? Dá mais trabalho, né, fazer a correção. Então, eu só vou explicar, vou apresentar a proposta, explicar o que a banca está pedindo e vou tentar explicar minimamente o tema. Então, é 1 hora e meia, né, de aula, né? Então, vai ultrapassar, inclusive, 10 horas de aula. Eu sempre ultrapasso. Mas já no curso mesmo de redação que eu tenho, das 2 turmas, eu explico o tema, oriento, né, com mais calma, com tranquilidade e tal.
as pessoas tiram dúvidas, e aí eu corrijo o texto, aí dentro desse pacote já está incluída a correção, eu dou o feedback individual, aí quando eu vejo que a galera está errando demais, eu faço uma aula só com as correções das coisas que todo mundo está errando. Então, é um curso, assim, que tem um ritmo mais de acordo com o andamento de cada turma, né? Não é uma coisa com pressa, corrida. Bom, pessoal, eu tenho que terminar porque minha voz está indo, né? Bom, gostaram da aula? Sugestões, críticas? Podem me dar aí que eu vou aceitar. Bom, tá gravando, eu vou deixar de gravar aqui. Alguém tem uma pergunta, alguma coisa? Eu estou olhando o chat aqui. Bom, é só isso mesmo, gente. Boa noite para vocês. Bom descanso. Estudem, leve a sério. Conhecimento nunca é pouco, tá? Então, assim, gente, conhecimento demais às vezes deixa a gente triste, mas melhor ficar um pouco triste por ser inteligente do que ficar alegre por ser burro, tá? Então, eu sugiro isso, né? E a gente pode usar a tristeza, inclusive, para fazer poesia, criar arte, né? Então, vale a pena, tá? Obrigado pela participação, boa noite aí, bom descanso para vocês e bom final de semana. Tchau, tchau.